Olá, como vai? É com muita alegria que a gente inicia uma segunda temporada do nosso canal. Nós falaremos agora sobre os detalhes em cirurgia plástica. Nós vamos esmiuçar perguntas que eu recebo no meu dia a dia de consultório para que você tenha a melhor e mais ética informação. E o primeiro vídeo será sobre mamoplastia. Já abordamos a mastopexia e a mamoplastia redutora. Hoje nós vamos detalhar cada uma dessas cirurgias baseado nas perguntas que a gente recebe dos nossos pacientes e dos nossos telespectadores. Com relação à questão da mastopexia, eu já falei, ela pode ser associada ao uso do implante mamário ou ela pode ser feita através só de uma reconstrução da própria glândula. O detalhe importante é que glândulas que sejam muito amolecidas, em pacientes que já emagreceram, que tem muita gordura, na minha opinião, a gente precisa colocar uma prótese. Outro ponto importantíssimo é com relação ao tamanho dessa prótese. A experiência que a gente tem é que implantes que tenham bases muito grandes e que sejam muito pesados, eles vão fazer com que o resultado da cirurgia dure muito pouco. Eu recebo pacientes que fizeram cirurgia há um ano e meio e já perderam o seu resultado. Então, na minha experiência, eu sempre defino que os volumes têm que estar em torno de 200 até 250 ml. Mais do que isso, a gente tem grande chance de ter problemas. E existe uma técnica que mantém a minha mama suspensa? Existem técnicas que podem tentar fazer com que ela fique numa posição mais alta, onde geralmente a mulher deseja, que é o que a gente chama de colo mais elevado. Você pode usar o músculo peitoral, você pode usar retalhos, que são, na verdade, o próprio tecido que o cirurgião esculpe para conseguir fazer com que tenha uma certa sustentação. E na minha experiência, esses retalhos, eles são menos duráveis do que usar o próprio músculo. O único ponto é que quando você mexe no músculo, você gera mais dor no pós-operatório. Então esse pós-operatório vai ser mais difícil. Outro aspecto importante é se é possível usar só uma cicatriz em volta da areola ou mesmo uma cicatriz em volta da areola e vertical. Isso depende da quantidade de tecido que a gente vai manipular. Não se preocupe com a extensão da cicatriz, se preocupe com a forma. A forma é muito importante numa mamoplastia. Eu já vi muitos casos de mulheres com cicatrizes só em volta da areola com uma forma horrível e que ela vai precisar fazer uma nova cirurgia. Não se esqueça que a tensão tem que ser distribuída entre as cicatrizes. E essa tensão entre os tecidos, se for colocada só numa areola, muitas vezes faz com que a areola possa ficar, inclusive, muito grande, que é uma coisa extremamente desgraciosa. Outro dado importante é com relação ao pós-operatório. Eu posso mexer a minha mama bem rapidamente? Na minha opinião, não. Por quê? Seja em situações que a gente vai colocar o implante, seja na situação que eu vou colocar simplesmente o próprio tecido para dar aquela sustentação, aqueles pontos são muito delicados. E pontos delicados, em situações de manipulação muito precoce, faz com que você perca o resultado. Então, obedeça criteriosamente aquele momento que são, em média, de 10 a 15 dias, com os braços bem repousados, para que você não tenha essa tensão e que você tenha, então, obviamente, um melhor resultado em relação ao resultado final. O tipo de sutura que o meu médico utiliza vai definir a melhor cicatriz? Há casos que sim, e geralmente o cirurgião plástico usa suturas internas, isso depende muito de cada profissional. Há profissionais que usam cola, que ajuda na cicatrização, a nossa experiência com cola não é uma experiência tão favorável. Porém, é muito importante que a gente entenda que a cicatriz depende muito da questão racial. Pacientes afrodescendentes, asiáticos, de origem indígena, estão mais sujeitos a ter uma cicatriz mais dura, mais arroxeada e que às vezes pode evoluir com uma hipertrofia ou um queloide. Agora, o que é fundamental
é sempre manter hidratada essa cicatriz no processo de cicatrização, que em média leva em torno de 1 ano e meio a 2 anos, que é o período que essa cicatriz ainda vai estar avermelhada. E como que a gente hidrata? A gente pode usar fitas de silicone, a gente pode usar pomadas, já existe evidência científica de que de fato isso funciona. Mas a dúvida que todos os pacientes sempre têm é: quanto tempo vai durar a minha mamoplastia? E na minha experiência, a mamoplastia é uma cirurgia que dura por muitos anos, desde que se respeite algumas coisas. Primeiro, manutenção do peso é fundamental. Mulheres que fazem uma mamoplastia e vão ter uma gestação ou acabaram por alguma circunstância tendo ganho de peso excessivo, obviamente elas têm grande chance de perder o resultado daquela cirurgia, porque os pontos de alguma forma vão se alargar. O envelhecimento traz o problema da flacidez da pele, sem dúvida. A minha experiência é que quem tem prótese acaba tendo uma durabilidade um pouco maior, mas em média eu digo que é uma cirurgia que se mantém por um período aí de 10 a 15 anos. Detalhes em cirurgia plástica é uma nova fase do nosso canal e nós estaremos aqui a postos para esclarecer as suas dúvidas. Por isso, não se esqueça, acesse o nosso site. Para quem não se inscreveu, inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar as notificações. E todos esses vídeos partilhe com seus amigos, com seus familiares, via WhatsApp e outros canais. Até uma próxima!